Capítulo 22. Elizabeth encontrava-se na sala, junto de sua mãe e de suas irmãs, refletindo no que ouvira e hesitando se acaso estaria autorizada a mencioná-lo, quando entrou Sir William Lucas em pessoa, enviado pela filha a participar do noivado. Cumprimentando-as calorosamente e felicitando-se pela perspectiva de uma ligação entre as duas famílias, revelou o objetivo da sua visita, perante uma audiência não apenas surpreendida, como sobretudo incrédula, pois a senhora Bennet, com uma perseverança maior do que a delicadeza o permitia, sustentava que ele devia estar redondamente enganado, e Lídia, sempre refletida e frequentemente descortês, exclamava desabrigadamente: Meu Deus, Sr. William, que história é essa? Então não sabe que o Sr. Collins pretende casar-se com Lizzie? Nada que não a complacência de um cortesão teria suportado imperturbável tal tratamento, mas a boa educação do Sr. Lucas não o abandonou, e, embora ele lhes pedisse licença para as assegurar da veracidade da sua informação, foi com estoica cortesia que prestou ouvidos a toda a sua impertinência. Elizabeth, então, sentindo-se chamada a libertá-lo de situação tão desagradável, adiantou-se e confirmou o relato, referindo o conhecimento prévio que ele dele obtivera da própria Charlotte, e tentou pôr cobro às exclamações de sua mãe e de suas irmãs, congratulando sinceramente Sir William, no que foi prontamente secundada por Jane, e fazendo uma série de observações quanto à felicidade que seria de esperar de tal união ao caráter do Sr. Collins, a sua distância adequada a que Hunsford se encontrava de Londres. A senhora Bennet ficara, com efeito, profundamente afetada para conseguir pronunciar-se durante o tempo que Sir William ali permaneceu, mas mal ele as deixou e seus sentimentos imediatamente afluíram em catadupa. Primeiro, ela persistia em não acreditar em tudo aquilo. Segundo, jurava que o Sr. Collins tinha sido pura e simplesmente apanhado. Terceiro, tinha certeza de que eles nunca seriam felizes os dois. E quarto, desejaria que o noivado se rompesse. Porém, de tudo isso, extraía duas conclusões. Uma delas, que Elizabeth era a causadora de todo o mal, e a outra, que ela própria fora barbaramente tratada por todos eles. E sobre estes dois pontos, ela discorreu incansavelmente durante o resto do dia. Nada havia que a consolasse, ou mesmo a tranquilizasse. E o seu ressentimento não se apagou com o dia. Uma semana decorreu antes que ela pudesse encarar Elizabeth sem lhe dirigir inflamadas repreensões. Um mês passou antes que ela conseguisse falar para Sir William ou Lady Lucas sem se mostrar grosseira. E vários meses transcorreram antes que ela tivesse perdoado totalmente a sua filha. As emoções do Sr. Bennet pela ocasião eram de índole bem diversa, e após tê-las experimentado, classificou-as nada menos do que bastante agradáveis, pois consolava-o, disse ele, descobrir que Charlotte, que ele tinha em conta de uma rapariga sensata, era afinal tão estouvada como sua mulher e mais estouvada que sua filha. Jane confessou-se um pouco surpreendida com o noivado, mas dedicou menos palavras ao seu espanto que ao ensejo sincero de os ver felizes, e nem mesmo Elizabeth a conseguiu convencer de tal improbabilidade. Kitty e Lydia estavam longe de invejar a sorte da menina Lucas, visto o Sr. Collins não passar de um pastor, e no assunto outro interesse não viam, senão pelo fato de se tratar de um belo mexerico a espalhar em Meryton. Lady Lucas não era insensível ao triunfo de poder dar réplica à senhora Bennet sobre o conforto de ter uma filha bem casada, e as suas visitas a Longbourn sucediam-se com uma frequência maior do que o habitual, embora a expressão carrancuda da senhora Bennet e os comentários desagradáveis que ela não se abstinha de fazer
bastassem para afugentar toda a alegria. Entre Elizabeth e Charlotte subsistia um constrangimento que as impedia de tocar no assunto entre si. E Elizabeth estava persuadida de que a amizade que um dia as unira nunca mais voltaria a ser a mesma. A desilusão sofrida com Charlotte fê-la voltar-se com um carinho redobrado para sua irmã, sobre cuja retidão e delicadeza ela sabia poder contar e por cuja felicidade ela se inquietava cada vez mais, pois já decorrera uma semana depois que Bingley partira e ainda nada o sabiam sobre o seu regresso. Jane respondera prontamente à carta de Caroline e contava os dias à espera de novas notícias dela. A prometida carta de agradecimento do Sr. Collins chegou na terça-feira, dirigida ao pai das raparigas e escrita com toda a solenidade e gratidão que a estada de um ano no seio da família teria inspirado. Após ter satisfeito a sua consciência neste capítulo, prosseguiu a sua missiva informando-os com expressões verdadeiramente arrebatadoras da sua felicidade em ter conquistado a afeição de tão simpática vizinha, a menina Lucas, e aproveitando o ensejo para explicar que fora apenas pensando no prazer da companhia dela que ele aderira tão entusiasticamente ao simpático desejo de o tornarem a ver em Longbourn, onde ele contava chegar na próxima segunda-feira, há 15 dias. Pois Lady Catherine, acrescentava ele, aprovava tão calorosamente o seu casamento que o desejava ver realizado quanto antes, o que ele considerava argumento irrefutável junto à sua adorável Charlotte, e que o levaria a fixar o dia que o tornaria o mais feliz dos mortais. O regresso do Sr. Collins a Hertford deixou de constituir um motivo de prazer para a Sra. Bennet. Pelo contrário, ela sentia-se tão inclinada a lastimá-lo como seu próprio marido. Não via por que razão haveria ele de escolher Longbourn em vez da casa dos Lucas, e, além da inconveniência que era, causava-lhe um transtorno dos demônios. Detestava albergar estranhos enquanto a sua saúde se mantinha tão periclitante e da humanidade inteira, os apaixonados eram quem ela menos suportava. Tais eram as amáveis murmurações da Sra. Bennet, que apenas cediam perante a aflição da prolongada ausência do Sr. Bingley. Tanto Jane como Elizabeth se sentiam pouco à vontade sobre tal assunto. Dia após dia, o tempo passava sem que trouxessem outras notícias dele, que não fosse o rumor que em breve correu em Meryton de que ele não regressaria no inverno a Netherfield, rumo este que se conduzia a Sra. Bennet ao paroxismo de raiva, e o qual ela nunca deixava de contradizer, classificando-o como uma escandalosa mentira. A própria Elizabeth se achou receando não que Bingley fosse indiferente, mas que suas irmãs tivessem conseguido o seu intento de mantê-lo afastado. Embora fosse com relutância que admitia a ideia tão destrutiva da felicidade de Jane e tão desonrosa para a constância do seu apaixonado, era com frequência que ela lhe corria ao espírito. Os esforços unidos das duas insensíveis irmãs e do amigo tão subjugador poderiam, ela temia, assistidos pelos atrativos da menina Darcy e os divertimentos de Londres, ser demasiados para a intensidade do seu amor. Quanto a Jane, a sua ansiedade perante tal incerteza era, naturalmente, mais dolorosa do que a de Elizabeth. Mas, o que quer que fosse que ela sentisse, vivia a escondê-lo, pelo que entre ela e a irmã não se pronunciava uma palavra sobre o assunto. Porém, como delicadeza idêntica não habitava sua mãe, raramente passava uma hora sem que ela falasse de Bingley, exprimisse a sua impaciência pelo regresso dele e forçasse Jane a reconhecer que, se ele não o fizesse dentro em breve, ela deveria sentir-se ultrajada. Tais ataques requeriam da parte de Jane toda a docilidade do seu caráter, de modo a suportá-los com uma tranquilidade razoável. O Sr. Collins regressou muito pontualmente na segunda-feira anunciada por ele, mas a sua recepção em Longbourn não decorreu
como a espontaneidade da visita anterior. De qualquer modo, era suficientemente intensa a sua felicidade para não sentir a falta de outras atenções. E felizmente para a família, aquele entusiasmado namoro aliviava-os quase totalmente da sua companhia. Com efeito, passava os dias na casa dos Lucas e, por vezes, reaparecia em Longbourn apenas a tempo de desculpar-se pela sua ausência, antes de a família se retirar para passar a noite. A senhora Bennet encontrava-se realmente num estado lastimável. Qualquer alusão ao casamento a prostrava numa agonia de mau humor, e onde quer que ela fosse, tinha certeza de não ir ouvir falar noutra coisa. A visão da menina Lucas era odiosa para ela. Como sua sucessora naquela casa, ela a encarava com invejosa aversão. Sempre que Charlotte as visitava, ela julgava antecipando a hora da posse, e sempre que a via cochichando no ouvido do Sr. Collins, convencia-se de que conferenciavam sobre os bens de Longbourn e estavam decidindo expulsá-la a ela e as filhas daquela casa, mal o Sr. Bennet se passasse. De tudo isso, ela fez queixas amarguradas ao marido. Na verdade, Sr. Bennet, disse ela, é doloroso pensar que Charlotte Lucas será um dia a dona desta casa, e eu serei forçada a afastar-me por sua causa, e que viverei para ver ocupar o meu lugar aqui. Então, minha querida, não se deixe arrastar por pensamentos tão melancólicos. Esperemos por coisas melhores. Alimentemos a esperança de que eu sobreviva à senhora. Tal perspectiva não consolava a senhora Bennet, pelo que, em lugar de lhe responder, continuou. Não suporto pensar que eles terão de tudo isso. Se não fosse a existência do vínculo, eu não me importaria. Não se importaria com o quê? Não me importaria com nada. Agradeçamos então a senhora encontrar-se desse modo perseverada de um estado de insensibilidade tal. Não agradecerei, Sr. Bennet, que tenha algo que ver com o vínculo. Como foi possível a alguém alienar os seus bens perante o rancho de filhas de seu cargo? É assunto que não chego a entender, e em benefício do Sr. Collins, ainda por cima. Por que ele, e não outro qualquer? Deixo-lhe a si a tarefa de o descobrir, disse o Sr. Bennet.